Sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar continuidade aqui ao vídeo anterior que eu falei sobre como eu escutei pela primeira vez a voz de Deus na minha vida. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu no dia seguinte, tá? Para quem não viu o último vídeo, vou fazer um breve resumo. Bom, eu estava com alguns hábitos ruins na minha vida e eu queria tirar todos esses hábitos ruins da minha vida. Então o que eu faço? Eu começo a ver vídeos na internet, buscando entender o meu corpo, como que eu posso facilitar, tornar isso menos doloroso. E eu começo a descobrir que para tirar um hábito ruim da sua vida, é essencial que você preencha ele, coloque no lugar dele um hábito melhor. O que é um hábito ruim? É a busca por um prazer sem qualquer sofrimento. Então, o que você faz para corrigir isso? Busca o prazer, mas antes buscando algo que pode não ser tão agradável no primeiro momento, mas que com certeza vai gerar uma dopamina muito mais prazerosa e duradoura para você, que é o caso de uma musculação, de buscar uma dieta, de ler um livro. Só que eu começo a fazer isso? Não, eu sabia que isso era o certo. Se caso eu viesse a tentar parar de fumar ou tentar mudar os meus hábitos, eu sabia que mais ou menos era esse o caminho que eu teria que percorrer. No entanto, um dia eu decido testar Deus, por um acaso. Eu vou testar Deus. Eu já não aguento mais esses hábitos, essa mesma rotina de sempre, então eu dou uma tentativa para esse Deus que tanto falavam e faço a seguinte oração, que na minha cabeça não era uma oração, só estava tentando conversar com Deus. E é uma dessas características até que eu tô aqui para falar. Como Deus fala com você, né? E como a gente pode fazer para escutar a voz dele. Primeira coisa é a oração, né? Como escutar a voz de Deus. E o que é a oração? É conversar com Deus. E é o que eu faço. Pela primeira vez, eu vou fazer uma oração por livre e espontânea vontade, na expectativa de que eu vá ouvir uma voz me respondendo. Coisa que nunca tinha acontecido antes. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu faço o seguinte desafio para Deus. Deus, se você... Eu paro de fumar, mas se você colocar primeiro essa pessoa que eu estou apaixonado na minha vida, aí eu paro de fumar. Ou seja, o que eu estava pedindo para Deus aqui? Apesar de estar pedindo algo com fé de que eu vá escutar um retorno, eu estava, em outras palavras, mostrando para Deus a minha baixeza. Deus, seguinte, é que se você me der esse prazer, aí eu busco o sofrimento. E nesse momento eu recebo uma porrada na minha cabeça que faz toda a conexão. Fico arrepiado, começo a chorar. Perfeita. Você não vai... Eu não vou te dar essa menina e aí você vai parar de fumar. Para de fumar, larga esses hábitos ruins e você vai ver o que acontece com a sua vida. Vamos analisar isso daqui, tá? Eu dei liberdade para que Deus falasse. Uma das características de como Deus fala com você é a liberdade que precisa vir de você para que Ele fale. Ele não vai falar caso você não queira escutar Ele. Porque Deus, sendo Deus, e o que é Deus? É a perfeição, é a bondade, é a verdade, é o Verbo encarnado, é o Espírito Santo, é a justiça perfeita, a bondade, a temperança, a prudência e tudo que é de verdadeiramente e objetivamente bom. Mas vamos analisar só a característica do amor aqui, que é uma das maneiras que Deus se manifesta dentro de você, é através de amor. E o amor, especificamente, tem duas características muito interessantes, que é o sofrimento desnecessário. Você, tentando imaginar alguém que com certeza ama você, é natural que você pense em alguém que sofreu por você, como a sua mãe, que sofreu as dores do parto, ou alguém que passou algum sofrimento desnecessário que não precisava ter passado, mas essa pessoa, sei lá, levantou para você sentar, ofereceu a comida dela para você, se associa pessoas que com certeza te amaram a pessoas que
ofereceram de um amor desnecessário para você, de um bom gesto, de um gesto bonito, sem que você realmente precisasse daquilo. E ela não tinha qualquer necessidade de fazer isso. Enfim, essa é uma característica do amor. Ele é desnecessário, é um sofrimento desnecessário, mas que é um prazer para a pessoa que está exercendo esse sofrimento desnecessário. Outra é a liberdade. Ninguém pode amar aquilo que é obrigado a amar. A sua namorada, a sua mãe, não está sendo obrigada a amar você. Caso contrário, isso não seria amor. Isso daí seria um crime. Ninguém bota uma arma na sua cabeça e fala, me ama agora. Bom, portanto, Deus jamais vai se manifestar na sua vida sem que você queira, sem que você dê liberdade para que Ele se manifeste na sua vida. Então, o que eu estou fazendo ali, nesse primeiro momento, é confiar, ter fé. Além de dar liberdade para que Deus pudesse falar de volta, tem uma outra característica importantíssima, que é crucial numa oração, a fé. Então, a liberdade, tem a fé, tem. E agora vamos para a terceira característica. Bom, eu tento me comunicar com Deus não sabendo como me comunico com Deus. Mas é exatamente aí que está o ponto da oração, que é, se não a melhor maneira de você se comunicar com Deus é através da oração. E o que é oração? É um ato de fé, ou seja, que precisa ter fé, em que você, ao abrir seu coração e dar liberdade para Deus, Ele retribui isso, Ele faz a perfeita conexão e você começa a ter uma meditação sobre você mesmo e um conhecimento que está dentro de você, mas que somente a partir do momento em que você tem esse ato de fé e se abre para a verdade, que é o próprio Deus, você escuta de volta a voz dele. Em outras palavras, eu virar para Deus e falar, Deus, se liga, me dá um prazer primeiro, que depois eu busco a dor. Em outras palavras, virar para Deus e falar, Deus, eu sou ridículo. Me ensina o que eu tenho que fazer. É abrir meu coração, é mostrar para Ele que, bom, eu não sei orar, mas eu estou aqui, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Bom, por mais que eu tenha pedido que a minha vontade tenha sido exercida, Ele me dá uma porrada na cabeça e me responde, porque é a primeira vez que eu estou dando a liberdade para Ele me responder. Então, ainda que vai ser uma resposta que não é tão agradável aos meus ouvidos, é verdadeira. Eu não questiono isso, não teve como questionar o fato de que não existe isso de buscar a dor primeiro em qualquer coisa da nossa vida. Não existe isso de coloca a menina na minha vida, coloca essa paixão na minha vida, que aí eu busco o sofrimento que eu sei que é necessário, que eu sei que está me atrapalhando na minha vida. Isso não existe. E é isso que Deus vem me mostrar no primeiro encontro com Ele. E é interessante que, vamos só para encerrar esse assunto aqui, para eu ir para um próximo vídeo, dando continuidade à explicação desses 3 elementos importantes na oração e na voz de Deus. A fé, a liberdade que você dá e a confiança que você dá para Ele falar, e a verdade, que é você expor verdadeiramente, se abrir verdadeiramente para Deus. Apesar de eu pedir para que Deus fizesse a minha vontade, no dia seguinte, quando eu acordo e eu penso que tudo aquilo vai ser esquecido, eu sou acordado por Deus, eu já acordo lembrando de tudo que aconteceu na noite anterior e tendo o conhecimento de que sou fraco, mas que eu quero isso, que eu quero viver o que eu tinha me prometido na noite anterior pela primeira vez. E eu não queria decepcionar alguém que era muito maior do que eu e tinha feito eu sentir tudo o que eu senti, que foi verdadeiro, que eu não poderia ignorar simplesmente o que aconteceu. E eu não sei orar. E é exatamente desse recurso que me ajudou muito, porque a única oração que eu sabia, mesmo não tendo
amizade qualquer com Deus, era o Pai Nosso. E agora, no próximo vídeo, para que esse aqui não fique tão longo, eu vou falar sobre a importância de saber orar um Pai Nosso, mas um Pai Nosso rezado com fé. Porque no primeiro dia foi sofrido, eu sabia que ia ser tentador, eu sabia que sem qualquer esperança eu poderia, na primeira oportunidade que eu tivesse, voltar, talvez aceitar um cigarro eletrônico, compensar em outro hábito ruim, mas diante dos vícios, eu, sendo um instrumento de Deus, reflito, através da oração que eu não sabia. Bom, tá difícil. O que eu sei orar? Eu não vou começar uma reza aqui na frente de todo mundo. A única coisa que eu sei é o Pai Nosso. O que eu não sabia é que o Pai Nosso é a oração mais poderosa e ensinada pelo próprio Jesus que existe. Se for parar para analisar cada uma das frases do Pai Nosso, tem tudo que você precisa para fazer uma oração e para pedir as coisas corretas para Deus no Pai Nosso. A oração ensinada pelo próprio Jesus Cristo e que pela primeira vez, no dia seguinte dessa noite, eu faço com fé. Eu rezo o Pai Nosso com fé de que se eu rezasse aquele Pai Nosso, ia me ajudar além de começar, claro, a ler livros, a fazer academia, a fazer tudo que eu sabia que tinha que ser feito. Eu dou de encontro com a tentação muito forte, eu rezo um Pai Nosso e eu, milagrosamente, tá? Bom, eu não estou inventando isso aqui tudo. Se você achar que eu estou inventando, beleza, não tem problema, mas eu não estou tentando abrir meu coração para você. Milagrosamente, a vontade de fumar passava por o dia inteiro quase, pô. Às vezes eu tinha que rezar outro Pai Nosso, que é o que eu sabia também, claro, mas a vontade de fumar só aparecia no dia seguinte. E o que fazia de novo? Pai Nosso para cima deles. Sem erro. E amanhã eu vou dissecar, no próximo vídeo, eu vou dissecar esses primeiros elementos que existem na voz de Deus. Mas é importante que você saiba que para que ela se manifeste na sua vida, é importante que você tenha fé. E que mesmo que você não saiba orar, comece assim. Senhor, eu não tenho a mínima ideia de como orar. Eu não sei como falar com o Senhor. Inclusive, eu só estou buscando o Senhor agora porque eu tenho interesse de saber como que eu faço para orar. Como que eu faço para melhorar a minha vida. Começa abrindo o seu coração para Deus e você vai ver que o resultado é muito interessante. Bom, nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre como a voz de Deus se manifesta na sua vida, mas eu espero que vocês já tenham concluído e reparado em alguns detalhes. Né? É uma voz verdadeira, uma voz objetivamente boa e é uma voz que é passada com a sua fé. No próximo vídeo eu também vou falar sobre o que é o Pai Nosso, como que o Pai Nosso acabou me ajudando, como que foi essa continuidade, essa sucessão de atos. Né? Eu não sei de tudo, a voz de Deus pode ser manifestada de infinitas maneiras nas nossas vidas, mas eu vou tentar contar como ela foi se manifestando de acordo com o contexto e, e as coisas que iam se apresentando na minha vida. Então, vou tentar explicar como que foi funcionando a voz de Deus e vai rolar um terceiro vídeo também, um quarto vídeo talvez, para explicar como funciona a voz do outro lado que tenta te desvirtuar da voz boa. É isso. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo e deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Um abraço.